Muito bem. Voltamos aí, estamos vendo como que o juiz faz para fixar a pena. Primeira fase, fixou a pena base. Estamos vendo a segunda fase agora, as agravantes e atenuantes genéricas. O artigo 67 fala do concurso, ou seja, da coexistência de agravante e atenuante. O que o juiz faz? Artigo 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pela circunstância preponderante, entendendo-se como tal, a que resulta dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Beleza, então, artigo 68 fala pra gente, a pena base será fixada atendendo ao critério do artigo 59, em seguida serão consideradas circunstâncias atenuantes e agravantes, por último as causas de diminuição e aumento. É o que a gente falou do critério trifásico, tá? Pena base de 59, em seguida as atenuantes e agravantes genéricos e por último causa de diminuição e aumento. No concurso de causa de aumento, pode limitar-se a um só aumento ou só de prevalecer todavia que mais aumenta ou diminui. Beleza, vamos voltar lá para o nosso exemplo do furto, tá? Furto. Mínimo de 1, máximo de 4. Juiz fixou a pena base em 2 na primeira fase, tá? Fixou a pena base em 2. Depois ele consultou, ele olhou as agravantes e as atenuantes. Ele viu que a única que se aplicava é que o réu, no caso, ele tinha 20 anos. Ele já tinha mais de 18, portanto era imputável, ele pratica crime. Se ele tivesse menos de 18, ele não praticaria crime, ele praticaria ato infracional, não estaria sujeito a pena privativa de liberdade, estaria sujeito a medida de segurança, não ia para prisão, não ia ser combinado ele pena de prisão, no máximo medida de segurança, cumprida aí estabelecimento do tipo que a gente chama da FEBEM, né, da Fundação Casa. Mas ele tinha mais de 18, mas ele tinha 20. Como a gente viu, se ele tinha menos de 21 na data dos fatos, isso é considerado uma atenuante. Aí o que o juiz faz? Como nas agravantes e atenuantes não existe um valor fixo, um padrão fixo igual na causa de aumento de diminuição, não existe uma fração, ele vai analisar e vai, de acordo aí com o senso de justiça, ele vai diminuir a pena. Ele vai olhar e vai falar, bom, eu acho que eu vou baixar essa pena aqui de um sexto por conta dele ser menor de 21. Um sexto. Então, 2 anos, 24 meses, tiro um sexto, dá quanto? Eu tiro 4 meses disso, né? Então, eu vou deixar ele com 20 meses. É isso, né, pessoal? Um sexto. É isso. Um sexto dá 4. 20 meses. Dá 1 ano e 8 meses. Vou deixar ele então com 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Um ano e 8 meses. Então, pena base 2, considerei a única atenuante que eu via no caso, 1 ano e 8 meses. Beleza? Beleza, professor. E agora? Passei para a segunda fase. E a terceira fase, qual que é? Terceira fase, eu vou olhar, então, as agravantes, as causas de diminuição e causas de aumento de pena. A gente vai ver que existem causas de diminuição e causas de aumento em todo o Código Penal. Desde a parte geral, por exemplo, tentativa, reduz de 1 a 2/3. Por exemplo, furto no repouso noturno, furto praticado, enfim, várias causas de aumento e diminuição de pena, tanto na parte geral, na parte especial, como em legislação penal especial.
Aí, se houver alguma, essa é a hora da gente considerar. Eu trago alguns exemplos para você aqui no final. Mas vamos, então, dar seguimento à matéria. Então, primeira fase, fixação da pena base no termo do artigo 59, beleza, feito, fixei a pena base. Segunda fase, agravantes e atenuantes genéricas, feito, fixei aí minha pena com o aumento e diminuição das agravantes e atenuantes. Terceira fase, vou analisar as causas de aumento e diminuição de pena previstas ao longo de todo o Código Penal. Aqui eu trago alguns exemplos de causa de aumento e diminuição de pena para vocês, pessoal. Vejam o exemplo do roubo. Vejam o exemplo do roubo. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Até aí seria o furto. O que muda para o roubo? Mediante violência ou grave ameaça à pessoa. Ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido a impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos. Até aí, beleza. Preceito primário, secundário. Parágrafo 2º traz uma causa de aumento. Por quê? Porque eu já disse para vocês, causa de aumento e diminuição trabalha com fração. De 1/3 até a metade. A pena vai ser aumentada de 1/3, fração 1/3, até metade. 1/3 até metade. 1/3 até metade. 1/3 até metade. Quando? Quando houver violência ou ameaça com emprego de arma, quando tiver concurso de 2 ou mais pessoas, quando a vítima tiver serviço de transporte de valores, enfim, não me importa agora tanto entrar nesse mérito, importa que você veja que isso é uma causa de aumento de pena, isso é uma causa de aumento com fração, que vai ser considerado na terceira fase. O que mais? No homicídio também, olha lá, parágrafo 4º, no homicídio culposo, a pena aumentada de 1/3, quando? Resultando em observância de regra técnica, se for doloso, a pena aumentada de 1/3, se for praticado contra a pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. Tudo causas de aumento da pena, percebam? Mas, aumenta de 1/3 até a metade, se for praticado por milícia privada, extermínio, serviço de segurança, Então, todas essas frações. Uma da parte geral do código, tentativa, como eu disse para vocês, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3. Fração, diminui de 1 a 2/3. Quando aumenta ou quando diminui com base em fração, causa de aumento ou causa de diminuição de pena. Se a gente comete o crime por relevante valor moral, essa aqui do homicídio, diminui a pena de 1/6 a 1/3. 1/6 a 1/3. Então, pessoal, vamos supor que o nosso crime de furto tivesse sido um furto tentado. Um furto tentado. Um furto tentado. Tá? Aí, na terceira fase, o juiz teria que diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Então, vai lá. Divido em 3, de 1/3 aqui até 2/3 aqui, tá? O que vai mudar? O que vai ser o determinante para o juiz falar, é 1/3, não, é 2/3. É 1/3 de diminuição, é 2/3 de diminuição. Qual que é a diminuição no final? No caso da tentativa, vai ser a progressão do crime, a progressão, quanto ele conseguiu progredir. Vamos supor aqui que o juiz fixe na metade. Não é nem 1/3, nem 2/3, é metade. Tá? Não é nem 1/3, nem 2/3. É metade. Metade. Não vou fixar no mínimo de 1/3, não vou fixar no mínimo de 1/3, nem no máximo de 2/3. Vou fixar a causa de diminuição na metade. O juiz achou que para esse caso era justo fixar na metade. O que acontece? No nosso exemplo, ele veio aqui. Furto, né? Furto. Furto. Pena mínima de 1, pena máxima de 4 anos. Beleza? Primeira fase, com base no artigo 59,
O juiz fixou a pena base em 2 anos. 2 anos. Segunda fase, considerando as agravantes e atenuantes genéricas, ele olhou lá, fez um balanço das agravantes, não viu nenhuma agravante. Fez um balanço da atenuante genérica, ele considerou a atenuante do artigo 65, que era a menoridade relativa aí, porque ele tinha 20 anos e menor de 21, como a gente viu aqui. Menor de 21 ser menor de 21 é uma circunstância atenuante, ele tinha 20, então uma atenuante. Beleza. Ele baixou 1/6 da pena, baixou para 1 ano e 8 meses. E aí? E aí, que na causa final, que é a causa de diminuição de pena que ele tem que considerar, na terceira fase, ele falou: o crime foi tentado. Se o crime foi tentado, existe uma causa de diminuição. Causa de diminuição do artigo 14. As causas de diminuição estão previstas de diminuição de aumento, estão previstas da parte geral até a parte especial, até a legislação especial. Não estão concentradas como as agravantes e atenuantes genéricas num dispositivo só. Estão espalhadas. Nesse caso, tinha a tentativa. Vai reduzir a pena pela metade, como eu disse para vocês. 1 ano e 8 meses dividido pela metade, pena final de quanto? Pena final de 10 meses. Por quê, professor? Porque 1 ano e 8 meses são 20 meses. 12 mais 8, 20 meses. Dividido pela metade, pena final de 10 meses. 10 meses. Essa, então, a pena final. Primeira fase aqui. Segunda fase aqui. E terceira fase, resultando pena final de 10 meses. Pena final de 10 meses. Pena final de 10 meses, só para a gente praticar, para a gente fazer um raciocínio final. O que a gente viu? Pena final de 10 meses, ele tem que fixar, mesmo assim, tem que fixar? Tem que fixar. Então ele fixa 10 meses em regime aberto, pode ser, aberto. Por quê? Porque menor de 4 anos e réu não reincidente, regime aberto. E aí, o que acontece depois? Como é um crime com pena menor de 4 anos, sem violência ou grave ameaça, furto não tem violência, não tem grave ameaça à pessoa, se tivesse seria roubo. O que ele faz? Ele substitui. Ele pode substituir. Pode substituir. Substituição. Como a pena é menor que 1 ano, ele pode substituir por uma multa ou uma prestação, uma pena restritiva de direito, uma multa ou uma PRD. No caso, como ela é maior de 6 meses, pode ser uma PRD de prestação de serviços à comunidade. Tá certo? Vocês lembram disso? Vamos voltar lá para você lembrar. Pena de prestação de serviço à comunidade, aplicável quando superiores a 6 meses. É 10 meses, então pode, certo? Pode, então pode. Qual vai ser? Vai ser 1 hora para cada dia de condenação. Você pega esses 10 meses, transforma em dia, transforma em hora. E, como não é superior a 1 ano, ele vai ter que cumprir isso em 10 meses. Se fosse maior de 1 ano, ele poderia cumprir pela metade do tempo. Beleza, tranquilo. Raciocínio completo, então, para você ver como foi a fixação da pena, tá? O juiz fixou a pena base. Furto de uma quadra fixou a pena base em 2. Considerou as agravantes atenuantes genéricas, 1 ano e 8. Terceira fase, causa de aumento de diminuição, 10 meses. Fixou a pena, prisão, regime aberto. Converteu, substituiu em restritiva de direito. Se ele pisar na bola, se ele não cumprir, o que acontece? Pode ser preso? Pode. E aí vai cumprir os 10 meses de regime aberto. Beleza, entendemos como é que fixação da pena? Show de bola. Nesses minutos que restam agora, antes do último bloco, vamos falar de um negócio chamado concurso de crimes, que na verdade é o concurso de penas. Concurso de crimes, que na verdade é concurso de pena. O que é concurso de crime, pessoal? É a ocorrência de 2 ou mais crimes.
ocorrência de 2 ou mais crimes, pela prática de uma ou mais conduta ou condutas. Sempre que eu tiver 2 ou mais crimes, sejam eles praticados por uma ou por mais condutas, eu vou estar diante do que se chama de concurso de crimes, que, segundo a doutrina, não é nada mais do que o concurso de penas, porque o que importa, na verdade, lembra quando a gente falou? O crime é pressuposto para a aplicação da pena. O que importa, na verdade, aqui é a gente saber, bom, para que a gente quer saber quantos crimes foram praticados? Com uma conduta, eu matei 5 pessoas. Como assim? Estava dirigindo meu carro, de forma imprudente, colidi com outro carro e matei todos os ocupantes do outro veículo. Eram 5 pessoas. Que diferença faz se tinha um no carro ou se tinham 5? Cometi um crime. Homicídio culposo. O que vai mudar? Vai mudar a minha pena. É isso que vai mudar. É isso que vai mudar. O que vai mudar se eu cometo um furto ou se eu cometo uma série de furtos que, pelas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, podem ser considerados como um só. Já venho todo dia nessa sala de aula e furto uma pecinha. Eu quero levar essa caneta embora, mas não quero levar a caneta inteira, para não dar na cara. Eu tiro uma pecinha, aí tiro outra, aí tiro outra, aí tiro outra, aí tiro outra. No final de uma semana, eu levei a caneta fragmentada, em pecinhas para casa. O que vai mudar? Vai mudar a forma de cálculo da pena. Por isso que a gente estuda concurso de crimes agora, quando a gente está falando de pena, porque o que muda na forma de enxergar o crime, a existência de 2 ou mais crimes praticados por uma ou mais conduta, é a forma de cálculo da pena, tá bom? Por isso que a gente fala que é possível que em uma mesma oportunidade, ou ocasiões diversas, uma mesma pessoa cometa 2 ou mais infrações penais, que de algum modo estejam ligadas por circunstâncias das mais variadas que possam ser. Quando isso ocorre, estamos diante do concurso de crimes, que dá origem ao concurso de penas, que é o que nos interessa aqui, teoria da pena. Não se confunda essa hipótese com a reincidência, ou seja, a gente praticou um crime hoje, cumpriu a pena, daqui 5 anos praticar outro crime. Isso é reincidência. Cumpriu a pena, praticou outro crime, cumpriu a pena, praticou outro crime. Não interessa. Não interessa. Interessa que ele está praticando crimes e esses crimes serem apurados num processo penal, serem apurados conjuntamente para ser aplicado a pena. Por isso que fala, não se confunde esse hipótese com reincidência, se escolher qual é a gente para escolher, porque ele veio a cometer outro delito. Não se confunde com a reincidência. A reincidência, ele comete um crime, cumpre uma pena e comete outro crime. Não é reincidência, é concurso de crime, diferente, tá? Por isso que cuja repercussão vai implicar aí na pena. Então vamos ver basicamente os sistemas, só para a gente fechar esse bloco, os sistemas de aplicação da pena no concurso. São basicamente 2 sistemas, os sistemas de cúmulo material e o sistema de exasperação da pena. No que implica o sistema de cúmulo material? As penas vão ser somadas. A gente vai ver no concurso material do artigo 69, eu pratico um roubo aqui, saio do prédio, mato uma pessoa lá embaixo, vou para casa. Cometi um roubo e um homicídio de concurso material. As penas vão ser aplicadas de maneira conjunta. Vai somar a pena do roubo, vai somar com a pena do homicídio. Simplesmente isso. E tem o sistema de exasperação da pena, ou seja, vai aplicar a pena de um dos crimes, pena do crime mais grave, aumentada de uma fração, aumentada de um percentual, uma porcentagem aí. Beleza? Por exemplo, aquele meu caso de que eu colidi no veículo, matei 5 pessoas ali, concurso formal, vou responder pela pena de um homicídio aumentada com base numa fração. Voltamos no próximo bloco aí para falar desses concursos de crime. Até já.